Olá, amigos dos estudos psicanalíticos. Vamos à leitura comentada do capítulo 4, Sugestão e Libido, do trabalho Psicologia de Grupo e Análise do Eu de Freud. Partimos do fato fundamental de que o indivíduo, num grupo, está sujeito através da influência deste, ao que com frequência constitui profunda alteração em sua atividade mental. Sua submissão à emoção torna-se extraordinariamente intensificada, enquanto que sua capacidade intelectual é acentuadamente reduzida, com ambos os processos evidentemente dirigindo-se para uma aproximação com os outros indivíduos do grupo. E esse resultado só pode ser alcançado pela remoção daquelas inibições aos instintos, que são peculiares a cada indivíduo, e pela resignação deste àquelas expressões e inclinações que são especialmente suas. Aprendemos que essas consequências, a miúde importunas, são, até certo ponto pelo menos, evitadas por uma organização superior do grupo, mas isto não contradiz o fato fundamental da psicologia de grupo. As duas teses relativas à intensificação das emoções e à inibição do intelecto nos grupos primitivos. Nosso interesse dirige-se agora para a descoberta da explicação psicológica dessa alteração mental que é experimentada pelo indivíduo num grupo. É claro que fatores racionais, tais como a intimidação do indivíduo que já foi mencionada, ou seja, a ação de seu instinto de autopreservação, não abrangem os fenômenos observáveis. Além disso, o que nos é oferecido como explicação por autoridade em sociologia e psicologia de grupo é sempre a mesma coisa, embora receba diversos nomes. A palavra mágica, sugestão. Tarde, 1890, chama-a de imitação, mas não podemos deixar de concordar com um escritor que protesta que a imitação se subordina ao conceito de sugestão, sendo, na realidade, um de seus resultados. Le Bon faz com que a origem de todas as enigmáticas características dos fenômenos sociais remonte a dois fatores: a sugestão mútua dos indivíduos e o prestígio dos líderes. Contudo, mais uma vez, o prestígio só é reconhecível por sua capacidade de evocar a sugestão. McDougall, por um momento, nos dá a impressão de que seu princípio de indução primitiva de emoção pode permitir-nos passar sem a suposição da sugestão. Numa consideração mais detida, porém, somos forçados a perceber que esse princípio não faz mais do que as familiares afirmativas sobre imitação ou contágio, exceto pela decidida ênfase dada ao fator emocional. Não há dúvida de que existe algo em nós que, quando nos damos conta de sinais de emoção em alguém mais, tende a fazer-nos cair na mesma emoção. Contudo, com a miúde não nos opomos com sucesso a isso, resistimos à emoção e reagimos de maneira inteiramente contrária, porque, portanto, invariavelmente, cedemos a esse contágio quando nos encontramos num grupo. Mais uma vez, teríamos de dizer que o que nos compele a obedecer a essa tendência é a imitação. E o que o induz à emoção em nós é a influência sugestiva do grupo. Ademais, inteiramente a parte disso, McDougall não nos permite escapar à sugestão. Aprendemos com ele, bem como com outros autores, que os grupos se distinguem por sua especial sugestionabilidade. Estaremos assim preparados para a assertiva de que a sugestão, ou mais corretamente a sugestionabilidade, é na realidade um fenômeno irredutível e primitivo, um fato fundamental na vida mental do homem. Essa também era a opinião de Bernheim, de cuja espantosa arte fui testemunha em 1889. Posso, porém, lembrar-me de que mesmo então sentia uma hostilidade surda contra essa tirania da sugestão. Quando um paciente que não se mostrava dócil enfrentava o grito: "Mas o que está fazendo?" Eu dizia a mim mesmo que isso era uma injustiça evidente e um ato de violência, porque o homem certamente tinha direito a contra-sugestões, se estavam tentando dominá-lo com sugestões. Mais tarde, minha resistência tomou o sentido de protestar contra a opinião de que a própria sugestão que explicava tudo era isenta de explicação. Pensando nisso, eu repetia a velha adivinhação. Cristóvão carregava Cristo. Cristo carregava o mundo inteiro. Onde então Cristóvão apoiava o pé? Agora que mais uma vez abordo o enigma da sugestão, depois que me mantive afastado dele por cerca de 30 anos, descubro que não houve mudança na situação.
há uma exceção a ser feita a essa afirmativa, a exceção que dá testemunho exatamente da influência da psicanálise. Observo que esforços particulares estão sendo efetuados para formular corretamente o conceito de sugestão, isto é, fixar o emprego convencional do nome. E isso, de maneira alguma, é supérfluo, porque a palavra está adquirindo uso cada vez mais impreciso em alemão. Cedo virá a designar uma espécie de influência, por qualquer que seja, tal como acontece em inglês, em que sugerir e sugestão correspondem aos nossos Nahelegen e Anregung, ou Anregung. Entretanto, não houve explicação da natureza da sugestão, ou seja, das condições sob as quais a influência, sem fundamento lógico e adequado, se realiza. Eu não fugiria à tarefa de sustentar aquela afirmativa por uma análise da literatura dos últimos 30 anos, se não me achasse ciente de que está sendo empreendida. Muito próximo, uma exaustiva investigação que tem por objetivo a realização dessa mesma tarefa. Freud aqui ele retoma, né, o conceito de sugestão. Sugestão como sendo uma influência psíquica muito poderosa, típica, né, de fenômenos de grupo, em que o indivíduo, com seu julgamento, sua vontade, ele cede, né, seu julgamento, ele cede sua vontade a outra pessoa ou a uma coletividade, né? Nos grupos, o sujeito ele tende a aceitar ideias, comandos, sem crítica nenhuma, sem julgamento. Ele não faz crítica quanto ao que é colocado como comando, ao que é colocado como ideia, né, naquele grupo. Ele não critica, ele apenas está ali e ele faz como se estivesse hipnotizado, né, nos estados hipnóticos. É isso que Freud diz, né, em determinado parágrafo, quando ele fala assim: quando um paciente que não se mostrava dócil enfrentava o grito, mas o que está fazendo? Eu dizia a mim mesmo, né, Freud falando, que isso era uma injustiça evidente e um ato de violência, porque o homem certamente tinha direito a contra-sugestões se estavam tentando dominá-lo com sugestões. Então, nesse grupo, né, quando a pessoa está em um grupo, ela simplesmente aceita as ideias, ela simplesmente aceita os comandos dados, ela obedece, né, e segue ali como se fosse a verdade única e última da sua vida, quando em grupo a pessoa se encontra, né? Vamos agora, né, ler mais um pouco e vamos então fazer os links, né, com os estudos atuais, né, que o Freud os estudos atuais que trazem muito sobre o que Freud diz, porém um outro viés, né? E claro, não vamos aqui ser anacrônicos, né? Não vamos colocar as ideias de agora lá no tempo de Freud, porque o tempo dele era um outro contexto histórico, social, e nós estamos vivendo um outro contexto, né, sociocultural, um outro contexto histórico. Nós não temos, né, que colocar o que hoje está dito lá na época de Freud, né, para dizer que Freud errou, que Freud não estava certo, né? Nós podemos sim fazer isso, mas apontando sempre no contexto histórico. O Freud viveu o seu momento. Vamos continuar aqui. Libido, né? Aí ele diz assim: em vez disso, tentarei utilizar o conceito de libido, que nos prestou bons serviços no estudo das psiconeuroses, a fim de lançar luz sobre a psicologia de grupo. Libido é a expressão extraída da teoria das emoções. Damos esse nome à energia, considerada como uma magnitude quantitativa, embora na realidade não seja presentemente mensurável, daqueles instintos que têm a ver com tudo o que pode ser abrangido sob a palavra amor. O núcleo do que queremos significar por amor consiste naturalmente, e é isso que comumente é chamado de amor e que os poetas cantam, no amor sexual, com a união sexual como objetivo. Mas não isolamos disso, que, em qualquer caso, tem sua parte no nome amor. Por um lado, o amor próprio, e por outro,
o amor pelos pais e pelos filhos, a amizade e o amor pela humanidade em geral, bem como a devoção a objetos concretos e a ideias abstratas. Nossa justificativa reside no fato de que a pesquisa psicanalítica nos ensinou que todas essas tendências constituem expressão dos mesmos impulsos instintuais nas relações entre os sexos. Esses impulsos forçam seu caminho no sentido da união sexual, mas em outras circunstâncias. São desviados desse objetivo ou impedidos de atingi-lo, embora sempre conservem o bastante de sua natureza original para manter reconhecível sua identidade, como em características tais como o anseio de proximidade e o auto-sacrifício. Somos de opinião, pois, que a linguagem efetuou uma unificação inteiramente justificável ao criar a palavra amor com seus numerosos usos e que não podemos fazer nada melhor senão tomá-la também como base de nossas discussões e exposições científicas. Por chegar a essa decisão, a psicanálise desencadeou uma tormenta de indignação como se fosse culpada de um ato de ultrajante inovação. Contudo, não fez nada de original em tomar o amor nesse sentido mais amplo. Em sua origem, função e relação com o amor sexual, o eros do filósofo Platão coincide exatamente com a força amorosa. A libido da psicanálise, tal como foi pormenorizadamente demonstrado por Nachmanson e Pfister, e quando o apóstolo Paulo, em sua famosa epístola aos Coríntios, louva o amor sobre tudo ou mais, certamente o entende no mesmo sentido mais amplo. Mas isso apenas demonstra que os homens nem sempre levam a sério seus grandes pensadores, mesmo quando mais professam admirados. A psicanálise, portanto, dá a esses instintos amorosos o nome de instintos sexuais, a fortiori, e em razão de sua origem. A maioria das pessoas instruídas encarou essa nomenclatura como um insulto e fez sua vingança retribuindo à psicanálise a pecha de pansexualismo. Qualquer pessoa que considere o sexo como algo mortificante e humilhante para a natureza humana está livre para empregar as expressões mais polidas, eros e erótico. Eu poderia ter procedido assim desde o começo e me teria poupado muita oposição, mas não quis fazê-lo porque me apraz evitar fazer concessões à pusilanimidade. Nunca se pode dizer até onde esse caminho nos levará. Cede-se primeiro em palavra e depois, pouco a pouco, em substância também. Não posso ver mérito algum em se ter vergonha do sexo. A palavra grega eros, destinada a suavizar a afronta, ao final nada mais é do que a tradução de nossa palavra alemã Liebe, amor. E finalmente, aquele que sabe esperar não precisa de fazer concessões. Tentaremos nossa sorte então com a suposição de que as relações amorosas, ou para empregar a expressão mais neutra, os laços emocionais constituem também a essência da mente grupal. Recordemos que as autoridades não fazem menção a nenhuma dessas relações. Aquilo que lhes corresponderia está evidentemente oculto por detrás do abrigo, do biombo, da sugestão. Em primeira instância, essa nossa hipótese encontra apoio em duas reflexões de rotina. Primeiro, a de que um grupo é claramente mantido unido por um poder de alguma espécie. E a que poder poderia essa façanha ser mais bem atribuída do que a eros, que mantém unido tudo o que existe no mundo? Segundo, a de que, se um indivíduo abandona a sua distintividade num grupo e permite que seus outros membros o influenciem por sugestão, isso nos dá a impressão de que o faz por sentir necessidade de estar em harmonia com eles. De preferência, a estar em oposição a eles, de maneira que, afinal de contas, talvez o faça innen zu Liebe, né? É uma expressão idiomática, né? Essa é uma expressão idiomática do alemão que significa em concordância a eles, e literalmente pelo amor deles, né? Uma linha de pensamento semelhante à expressa nos 3 últimos parágrafos será encontrada no quase contemporâneo prefácio à 4ª edição dos 3 ensaios, né, da teoria da sexualidade de Freud. Apenas uma nota aqui, né, um apontamento linguístico, uma expressão idiomática. Agora, vamos ver essa questão que o Freud coloca, né, sobre a libido,
ele, né, traz ali que a sugestão ela é uma espécie de entrega psíquica à vontade de uma outra pessoa, né, de um outro ou de uma coletividade, sendo que para com uma outra pessoa ele mesmo coloca, né, que nós muitas vezes resistimos a uma indução que uma outra pessoa queira nos fazer ou nos contagiar psiquicamente. Por exemplo, nós estamos assistindo a um filme com uma outra pessoa. Na maioria das vezes aquela pessoa ela chora, ou ela ri, ou ela se revolta com alguma cena, e se nós não estivermos ali vivendo, né, também esse tipo de emoção, ela dificilmente irá nos contagiar. Nós muitas vezes até vamos colocar, o filme está chato, ou não está ativando o meu campo emocional como está ativando o seu. Nós ficamos com pensamento crítico, né? Nós não nos deixamos levar por comandos. Já em grupo isso acontece de uma maneira diferente, né? Por exemplo, quando você está numa torcida, né, por um time de futebol. Vamos voltar ao exemplo do futebol, um exemplo bem prático. O que acontece ali? O nosso cérebro ele é social e nós temos aí o contágio emocional, que é um termo técnico, né, utilizado nos estudos. O McDougall usa o termo contágio psíquico. Praticamente a mesma coisa. E o que acontece no momento em que, por exemplo, se está a uma pessoa que está em um grupo, né, dentro de um cinema, e se está assistindo um filme, ao final a plateia se levanta, aplaude ou vai. Muitas vezes nós agimos impulsionados por aquilo. E o que acontece? Nosso cérebro nesse momento, como o nosso cérebro é social e ele é sociável, o hormônio ocitocina é liberado. A ocitocina é interessante, que é o chamado hormônio do amor. E quando esse hormônio é liberado, o que acontece? Ele vai contagiando emocionalmente outras pessoas, né? Esse hormônio do amor, a ocitocina, né, chamado hormônio do amor. É interessante isso, que nós podemos, né, fazer esse link com a teoria freudiana. Freud fala da libido, essa energia sexual, essa energia pulsional, não necessariamente genital, mas ela impulsiona para as questões da sexualidade, né? Ele fala do amor aqui no sentido de se ter por objetivo a realização do sexo em si mesmo. Porém, a sexualidade vai para além, né, da genitália. E ela sente satisfação, sente prazer, né? Essa libido, essa energia psíquica, essa energia pulsional, esse afeto, quando nós estamos ali realmente realizando em conjunto aquele desejo, falando em grupo, né? Mas é claro que individualmente também a libido está presente. Mas estamos estudando a questão da psicologia de grupo, né? E é interessante que o Freud fala que essa energia psíquica atua, né, sobre o grupo. Só que a libido é a energia psíquica. No que nos estudos atuais nós estamos falando, a diferença é que a ocitocina, né, esse chamado hormônio do amor, é estritamente orgânico. Mas é interessante recordarmos que o Freud, né, em um dos seus projetos para uma psicologia científica, ele coloca, né, não é um dos seus projetos, é o projeto que é um de seus escritos, né? Ele coloca justamente isso, essa questão de buscar colocar no organismo humano a explicação, né? Mas como não se tinha os métodos de hoje, não se tinha os exames de imagens, não se tinha tomografia computadorizada, não se tinha ressonância magnética funcional, não se tinha cintilografia aqui, né? Tem os exames de imagem que aprofundam, não se tinha os avanços, né, na neurociência. Mas é interessante a intuição freudiana, né?
vindo através da pesquisa, da observação. Intuição talvez nem seja a expressão mais correta, né? Que é fruto de toda uma observação, toda uma pesquisa, literatura extensa que o Freud traz, é toda fruto do método que ele criou, a psicanálise, né? E que ele foi também evoluindo e vendo com outros psicanalistas propostas, né? Que ele, por exemplo, veio a aceitar, como a da Sabina Spielreich, que traz essa questão da pulsão de vida, da pulsão de morte, estendendo as questões, né, sobre a libido. E o Freud acata, ele vê a razão nisso, né? Agora, colocando a teoria de Freud em uma aplicação contemporânea, nas questões atuais, é interessante a notável ressonância que traz a teoria de Freud quanto às questões das manifestações com relação à polarização política que nós vemos no contexto atual, não só do Brasil, mas do mundo, né? Então nós temos aí 3 fatores nessa questão de grupos polarizados. Primeiro fator, o líder fortemente idealizado, seja de esquerda ou de direita. Há um líder que é fortemente idealizado, a pessoa, né, que está num grupo, por exemplo, partidário, seja de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda, não importa. A pessoa escolhe aquele líder e ela não faz o pensamento, né, crítico mais. Simplesmente ela cede ao comando daquele líder. Por quê? Porque esse líder é idealizado. Esse líder é o que o Freud, em outro momento que nós estudamos, né, ele vai falar das questões do ego ideal, né? Mas está chamado de superego. Aquele líder é o ego ideal, né? Representa para a pessoa a figura de autoridade. É o ego ideal, é aquilo que a pessoa crê que seja realmente a solução para a humanidade. Esse é um primeiro fator. Segundo fator, os indivíduos aderem, né? Os indivíduos aderem emocionalmente ao grupo, renunciando ao julgamento crítico individual. Só corrobora aquilo que falei antes, né? Que eu juntei, na verdade, no primeiro fator, uma coisa e outra, né? Quando os indivíduos aderem emocionalmente ao grupo, eles renunciam ao julgamento crítico individual. Eles aceitam justamente a idealização daquele líder e logo aderindo à idealização daquele líder, vai aderir aos comandos daquele líder. Então, o que um indivíduo não faria isoladamente, ele faz em grupo. Muitas vezes, né, odiando, né, grupos rivais, o que ele individualmente provavelmente não faria. E as decisões e crenças passam, né, esse é um terceiro fator, as decisões e crenças passam a ser tomadas por identificação grupal e não por reflexão autônoma, né? E a pessoa traz justamente toda a decisão, toda a crença dela já não se faz de uma forma individual, ela não reflete como indivíduo, ela só é o espelho do grupo, porque ela está identificada com o grupo. Então, naquele momento, as suas ações refletem o que o grupo diz, o que o grupo idealizou, as ações do grupo. Enquanto a pessoa estiver ligada ao grupo, mesmo ela estando fora do grupo, ela ligada ao grupo, e hoje nós precisamos estar unidos fisicamente, né? O virtual nos une através das redes sociais. Então essa ligação virtual não nos distancia do grupo, nos mantém aproximados, e as nossas ações, nossas decisões, nossas crenças ficam ali presentes nessa identificação grupal, né? E nós vemos isso em muitos discursos, né? Nas redes sociais. Por exemplo, em movimentos políticos extremistas, nós vamos ver os discursos uníssonos, né? Vamos ver os discursos ali onde todos falam a mesma coisa a uma só voz, né? Não há disparate, não há
diferença, né? Eles cancelam a alteridade, qualidade do que é outro, né? Eles cancelam isso, né? Não existe mais a qualidade do outro, existe um, que é o grupo inteiro, com que se está identificado, né? Há uma defesa incondicional, né, de figuras, por exemplo, a figura do líder, né, daquele grupo, há uma defesa incondicional de ideologias, daquilo que muitas vezes se criticaria ou se nem faria quando não se está em grupo, se defende incondicionalmente, por mais que hajam noticiários mostrando, por exemplo, contra políticos, as corrupções que aquele político esteja envolvido, e há uma defesa, né, sem nenhum tipo de julgamento crítico quanto para com aquele político, né? Então isso traz, né, também uma característica desses grupos políticos polarizados que nós temos hoje. Uma outra coisa é um ódio, uma desumanização do adversário, né? Isso aí é uma forma até de defesa narcísica do grupo, né? Eu desumanizo o adversário, eu odeio aquele adversário, porque eu odiando, o desumanizando, o colocando, né? Quantas pessoas falam de políticos mais diversas, de esquerda ou de direita, ele é um demônio, ele é um grande bandido, é um grande safado, porque a pessoa está envolvida com um outro grupo que pensa de forma completamente contrária a isso, né? E o Freud descreve interessante, né, que tanto na igreja, no exército, né, que são grupos, né, carismáticos e trazem essas figuras carismáticas na igreja, exército, grupos liderados por figuras assim carismáticas. O Freud vai trazer que o líder político moderno se torna o depositário da libido do grupo, né? Se o líder político moderno se torna o depositário da política do grupo, o que nós vamos então observar, né? Quem divergir daquele grupo é um traidor ou é uma ameaça. Está dentro do grupo e tem ideias diferentes, está traindo o grupo ou é uma ameaça. Então essa pessoa vai ser rechaçada, ela vai estar fora, e ela estando fora, né, ela vai ser colocada assim, que ela não tem então o amor para com o líder, né? Porque o depositário da libido daquele grupo, do amor que envolve aquele grupo, que mantém aquele grupo coeso, é o quê? É o amor ao líder. Que inclusive, repetindo como falamos, né, em lives anteriores, o líder pode, por exemplo, agir de forma que o grupo em si não haja, mas ele é o líder, ele está isento das questões morais que o grupo traz. Isso vem explicar também essa defesa, né, incondicional àquele líder, independente do que ele faça. Então essa é uma questão que nós precisamos também colocar. E é bem interessante isso, quando nós linkamos, né, essas questões que o Freud traz com as questões, por exemplo, da antropologia evolutiva, né, nos estudos de psicologia evolutiva, nós vamos, né, trazer aqui alguma coisa. Eu vou ler uma coisa que eu anotei ali e vamos trazer, né, algumas situações sobre isso. É bem interessante, né? As ideias de Freud encontram um eco ancestral nos comportamentos sociais de primatas, como os chimpanzés estudados nas florestas de Ngogo, lá em Uganda, na África. Grupos de chimpanzés, né, um dos grupos mais complexos já observado em antologia. Aqui eu posso citar 2 documentários. Um que está na plataforma YouTube, que é Primatas em Guerra, que vai mostrar todo um processo, né, de coesão dos grupos de chimpanzés, né, das defesas de seus territórios, das extensões territoriais que eles fazem. Muito interessante, porque é muito semelhante a nós, né? E um outro documentário, que são em 4 episódios, está na Netflix,
que é O Império dos Chimpanzés, que também é um documentário com estudos, né, em Nigou, na Uganda. E é bem interessante o seguinte, vejamos só esse tópico que eu anotei: hierarquia e coesão em chimpanzés. Os machos alfa ascendem ao poder por forças e alianças, mas mantêm o grupo coeso, oferecendo proteção, apoio e estabilidade. Os laços de afiliação e submissão são visíveis em comportamentos como grooming, ato de limpar o outro,